Olá, meu nome é Rayane de Abreu Chung, sou psicóloga, sou mãe e venho aqui hoje conversar sobre por que os nossos filhos adolescentes nos contrariam tanto e se distanciam tanto na adolescência. Antes da gente começar a falar sobre esse tema, já te convido, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo. Se você já é inscrito, que bom te ter aqui de novo. Me acompanhe também no Instagram, rayaneabreu.sj, para que a gente possa ficar cada vez mais próximas e a gente possa conversar e compartilhar cada vez mais temas relacionados à educação, criação dos nossos filhos de forma mais consciente, mais saudável. Vamos lá, porque é importante que a gente entenda por que os adolescentes contrariam tanto os pais e se distanciam tanto na fase da adolescência. Para que você, pai, mãe de adolescente, possa lidar com essa fase de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila e mais saudável para o seu filho, para você e para a relação. Por que isso acontece na adolescência? Então vamos entender o período da adolescência primeiro. Depois da infância, onde os nossos filhos ficaram totalmente próximos e dependentes da gente, chega o período da adolescência. A adolescência é um período que os adolescentes, os indivíduos, eles precisam ir mais para o mundo e treinar habilidades sociais. Eles treinam habilidades sociais mais aprimoradas, para que na fase adulta eles já tenham experimentado e já tenham uma certa intimidade com essas habilidades. E para que isso aconteça, eles precisam ir mais para fora de casa, eles precisam ir mais para fora da família, eles precisam experimentar mais o desconhecido. Dentro da família, eles estão dentro da zona de conforto, eles estão dentro daquilo que é muito conhecido para eles, então eles já experimentam e treinam muito pouco essas habilidades sociais. Fora de casa e fora da família, lidando com o desconhecido, lidando com coisas novas, treinando novas habilidades, conhecendo novas pessoas, tendo experiências novas, eles treinam muito mais. Lidar com essas situações novas e se experimentam diante dessas situações. Eles podem ver o que eles têm mais habilidade ou não, como eles se sentem diante de determinadas situações, eles podem experimentar e ver se eles superam alguns medos, superam algumas resistências. Então esse momento é um momento extremamente importante. Essa saída é extremamente importante. Mas junto com essa saída vem também um filho que antes aceitava muito a opinião dos pais, um filho que antes concordava muito com as coisas, passa a ser um filho que se contrapõe muito, que entra muito em conflito com a família. Por que isso acontece? Porque na adolescência, os adolescentes, eles precisam, de forma metafórica, vomitar tudo aquilo que eles engoliram por muito tempo dos pais, a opinião dos pais, os valores dos pais, o pensamento dos pais, tudo aquilo que eles aceitaram antes passivamente dos pais e introjetaram como se fosse deles. Tudo aquilo eles precisam colocar para fora e eles precisam dar uma olhada no que eles concordam e o que eles não concordam. Mas antes disso, eles passam a contrariar tudo, eles passam a conflitar com tudo, eles passam a se opor a tudo. Para depois vir o segundo momento que é, não, peraí, isso eu concordo, isso faz sentido sim para mim, isso não faz sentido. Antes eles vão contrariar tudo, antes eles vão se opor a tudo, para depois eles avaliarem. Muitas vezes, depois, mais para o final da adolescência, eles passam a ver que muitas coisas eles concordavam sim. Mas é importante no início esse movimento de discordar com tudo, para depois engolir aquilo que faz sentido para eles, para depois eles engolirem aquilo de forma mais mastigada, de forma que eles entendam melhor o que eles estão engolindo. E aí sim, esses conflitos, esses confrontos passam a diminuir. Então acontecem esses dois movimentos na adolescência. O movimento que o filho se contrapõe muito aos pais, porque na verdade eles estão primeiro dizendo não para tudo aquilo que eles engoliram, para tudo aquilo que veio dos pais, para depois ver o que faz sentido ou não. E o segundo movimento é o movimento de ir
para fora, de experimentar muito mais o mundo e as relações com outras pessoas e muito menos a relação e o ambiente de dentro de casa. Esses dois movimentos são muito importantes para que o adolescente, além de treinar as habilidades, se reconheça, se entenda melhor, identifique quem é ele de verdade, quais são seus gostos, suas preferências. Para o final da adolescência, esse movimento vai ser extremamente importante porque o seu filho, o adolescente, vai ter que fazer escolhas muito importantes para a vida dele. E escolhas que vão ser importantes, inclusive, para a vida adulta e para o resto da vida dele. Ele vai ter que fazer escolhas profissionais, ele vai ter que fazer escolhas em relação à família, ele vai fazer escolhas em relação ao futuro dele. Por isso é importante que ele já tenha treinado essas habilidades sociais bastante, é importante que ele se conheça, entenda quais são os valores, quais são as ideias, as opiniões dele. Portanto, esses dois movimentos são extremamente importantes para a vida adulta e para a vida futura do seu filho. Não significa, então, que a gente vai permitir que os jovens saiam de casa, que eles experimentem o mundo, que eles fiquem muito com um grupo de amigos e permitir achando normal que ele não fique em casa, que ele não tenha momentos com a família. Não é isso. Muito pelo contrário. Os pais têm muito mais responsabilidade de favorecer, de criar um ambiente saudável e um ambiente prazeroso para que o seu filho queira estar ali. A gente começa fazendo isso na infância. A gente começa criando uma relação saudável com os nossos filhos desde a infância, para que na adolescência o diálogo, principalmente, exista, seja algo comum e seja algo gostoso, seja algo legal de ser feito dentro da família. Além do diálogo, é importante que a gente já vá criando desde a infância e que isso permaneça na adolescência, a gente crie momentos legais, momentos felizes, momentos divertidos em família. Seja almoços nos domingos, seja assistir séries em família, cada um faça a sua escolha de acordo com os gostos da família, mas é importante que isso aconteça dentro da sua casa, para que o seu filho, ele esteja no mundo, ele esteja com os amigos, ele esteja fora de casa, mas que ele goste de estar com você, estar em família, em momentos em família, e para que o diálogo seja algo preservado, seja algo comum, prazeroso dentro de casa. É através do diálogo que você vai continuar orientando o seu filho num momento muito importante, no momento em que ele vai estar tendo experiências novas, experiências muitas vezes perigosas, porque isso é da adolescência, eles passam a experimentar o novo, e é a fase em que o indivíduo mais se envolve com riscos. Então, é o momento em que você precisa estar próxima dele, que o diálogo seja muito bom e que você possa orientá-lo através desse diálogo. Tem que ser mantido o diálogo na adolescência. Um diálogo diferente, um diálogo para orientar o seu filho, um diálogo para entender o que está acontecendo com ele. Então eu quero deixar aqui essas dicas para vocês. Primeiro, a gente precisa entender a fase da adolescência, entender como esse adolescente se comporta, entender que querer estar mais fora de casa e experimentando o novo é normal e é saudável que isso aconteça na adolescência. Entender que os conflitos, entender que as oposições são comuns também na fase da adolescência. Não significa que os pais vão aceitar isso passivamente, mas apesar dessas duas características da adolescência, é importante que os pais entendam que ter o filho próximo, ter o filho dentro de casa e favorecer o ambiente saudável, um ambiente prazeroso, um ambiente onde o diálogo é algo comum, é algo natural e que você pode orientar ele, inclusive, nesse diálogo, orientar, saber o que está acontecendo com ele, orientar nessas novas descobertas, orientar nesses novos caminhos que ele está percorrendo, é extremamente importante. Duas características da adolescência e uma grande orientação e uma grande possibilidade você tem aí, se você o tem próximo de você.
Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas, dessas informações. Espero que você consiga refletir sobre isso, utilizar isso aí dentro da sua família, utilizar na relação com o seu filho adolescente. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com mais pessoas que possam se interessar também por esse vídeo, que estão vivendo essa fase da adolescência com os seus filhos. Espero que você me acompanhe também no Instagram, raianeabreu.sj. Não se esquece também de se inscrever nesse canal para que a gente possa ficar cada vez mais próximo, para que você possa receber os conteúdos que eu posto aqui e a gente possa sempre estar trocando e compartilhando informações importantes para a criação e para a educação dos nossos filhos. Tchau!